CPEC, lá na casa do Trump, né? Lá em Mar-a-Lago, resort. Eduardo palestrou. O que Eduardo foi lá falar? Ele foi atacar Dom Pedro III e o Lula. Dudu fez o seu discurso, né? Ele acusou Lula e os presidentes da Colômbia e Venezuela, o Petro e o Maduro, de se manterem no poder com recursos dos cartéis. Quando Lula se reuniu algumas semanas com o Trump na Malásia, recebeu pressão de Petro e Maduro para defender a Venezuela. Eles fazem parte do mesmo grupo, foram de São Paulo, são todos aliados e se mantêm no poder com o dinheiro dos cartéis. Na sequência, Dudu citou Dom Pedro III. No Brasil são mais profissionais do que aqueles que estão no México, mas é o mesmo tipo de coisa. Eles matam, lavam dinheiro, mergulham na política e até mesmo na Suprema Corte. Por que Dom Pedro III foi ao Rio de Janeiro? Imagine, um juiz do Supremo indo para o Rio para parar o governador de mandar os policiais para as favelas. Só tô lendo aqui a aspa da fala do Eduardo. Aí, gente, para começar a falar do fórum, olha essa postagem do ministro. E olhe o início, como a postagem começa. Ao lado de Dedé. Eu e Dedé. Dedé e eu. Ele de um lado, Dedé do outro, e no meio, Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia. O ministro Gilmar faz um evento que ele... O evento é dele. É ele e o Dedé. Eu acho que às vezes é difícil pra você explicar... Assim, quanto mais distante da política, mais difícil é você explicar as coisas. Porque a pessoa tá longe da política. E quanto mais perto da política, mais fácil de explicar. A pessoa que já tá no meio do caminho, que não tá totalmente alienada, mas não é um gênio, né? O cara que sabe tudo da política. Se essa pessoa tá na direita, eu acho que ela já entendeu que o Lula não é bacana. Mas o judiciário também tem problemas. E talvez essa pessoa, né, tá aqui ouvindo nesse momento, talvez você já se deparou em algum momento onde as pessoas fazem críticas a Faria Lima, né, os liberais, ao mercado. Olha quem tá com o ministro Gilmar, o Dedé, que até hoje não me contratou. Até hoje eu recebi e-mail do BTG pra me contratar. Você entende? Sabe, é aquela coisa que, assim, você não precisa nem entender, assim, os pormenores, como se dá algumas coisas. Mas, gente, a Faria Lima é o pilar financeiro de sustentação do regime. O regime não é uma pessoa. Não é só um grupo, sabe? É como se fosse uma indústria, que tem setores, né? Tem a controladoria, tem a gerência, tem o financeiro, sabe? Tem a segurança, tem tudo, aí vai ali. E aqueles setores daquela indústria trabalham para manter o Brasil do jeito que tá. Então quando o pessoal fala assim, ó, você pode não conseguir entender a fundo, mas esse tipo aqui de coisa devia te acender um alerta, né? Rapaz, parece que realmente tem alguma relação entre os banqueiros da Faria Lima, o judiciário e Lula, né? Tem uma triangulação aqui que eu não consigo explicar. Mas algo estranho não está certo. Só pra você entender já tá bom. Aí nesse evento, inclusive, durante essa palestra, uma das pessoas aí que está sendo perseguida pelas questões do Rio de Janeiro, ele foi lá, pediu a palavra, falou contra Dom Pedro III, mas até elogiou o Gilmar Mendes e falou que ele agradece, né, por ainda deixar ele falar. Foi educado, né, falou ali, falou o que tinha que falar, e foi obrigado aqui pelo espaço, né, pela democracia de eu poder falar. A cara do Dedé, tu vê o vídeo, o Dedé tá dizendo assim, o Dedé tá sem entender nada, o Dedé, rapaz, o que tá acontecendo aqui, né? Imagina o Ivan Duque. Mas enfim, Adriana Matais foi nesse evento. O que vi no Gilmar Palusa, Buenos Aires. Estamos vivendo uma época de desordem. O mundo está vivendo a época mais perigosa para a democracia. Ah, meu Deus, a democracia, ela tá sempre em risco, né? Ai, análise de Daniel Zovato, diretor regional para América Latina e Caribe do International Institute for Democracy and Electoral Assistance, e com entre os pensadores da nossa época, pensadores, com visões mais ou menos alarmantes, todos concordam em um ponto. O quê? A sociedade chegou ao limite com as instituições. E em qual sentido, né? Tá por aqui, ninguém aguenta mais as instituições. A ponto de já aceitar abrir mão do direito de se manifestar em troca de qualquer regime que garanta o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. E aqui tá você, a gente aceita censura em troca disso. Seria basicamente o seguinte, a gente aceita, ao longo da matéria ficar mais claro, qualquer governo populista de extrema direita, autoritário, que nos ofereça realmente viver com dignidade. Aí ela vai explicar mais ou menos agora, né? Na Argentina, a inflação. No Brasil, 30 milhões de pessoas sem acesso à água. Em ambos, a corrupção reforça a sensação de que é cada um por si e de que não vale a pena ser um cidadão de bem. Descrente, o eleitor passou a testar alternativas. Bolsonaro, Milei, né? Já ilustram isso. Ambos acederam ao poder sob a promessa que resolveriam os problemas do país, mas não na lentidão da democracia. Apesar dos exemplos, convém destacar que essa não é uma prerrogativa exclusiva da direita, nem da política. O judiciário também se vale dessa justificativa em prol de salvar a democracia. Né? Agora, o judiciário não é autoritário, só Bolsonaro. Um caminho tão perigoso quanto que compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. A pergunta que se põe é, até onde é possível esticar a corda? Tô esticando, viu? Eita, que essa corda estica. O elástico, não é a corda, não. O Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, trouxe números para dimensionar o desafio. 70% dos habitantes do planeta vivem em regimes autoritários ou híbridos, isto é, nem plenamente democráticos, nem totalmente autoritários. O Brasil e a Argentina se enquadrariam, segundo ele, neste último grupo, marcado pela erosão democrática. Mas a culpa é de Bolsonaro, viu? É Bolsonaro que atacou a democracia. Sabatinado pelo banqueiro Dedé e por Gilmar, diante de uma plateia com ministros do Supremo, STJ, TSE, desembargadores,
Duque alertou para o risco de politização do judiciário. Colocou o bode na sala. Regimes populistas, observou, frequentemente tentam cooptar ou capturar o sistema judicial, utilizando-o para perseguir opositores e blindar aliados. A perda de imparcialidade do judiciário e sua politização abre caminho para o autoritarismo e para a erosão das instituições. Eu acho que o Ivan Duque deveria conhecer um pouquinho melhor o Brasil, sabe? Essa fala aí, ou pelo menos da forma como a Andresa Matais está colocando, eu acho que ele não está fazendo o diagnóstico direito. Acho que são regimes de esquerda, né, que fazem isso. O diagnóstico foi reforçado por Domingos Farinho, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele ressaltou que o judiciário interfere na política porque os atores eleitos perderam a capacidade de decidir. Não perderam a capacidade. O judiciário interfere porque não aceita a vontade popular. Porém, quando passa a ocupar de forma duradoura funções próprias do legislativo e do executivo, compromete o equilíbrio democrático e esvazia o consenso político. Hugo Mota já havia tocado nesse ponto na abertura do encontro. A radicalização, a antecipação do debate eleitoral interfere no nosso trabalho. Lula diz que é candidato à reeleição. O Supremo julga Bolsonaro, tarifaço, as sanções. Está muito difícil encontrar consenso. A era Mota se viu diante mais do que nunca da democracia digital. As redes sociais estão acelerando a crise de confiança nas instituições. Ou será que as redes sociais estão mostrando pela primeira vez, sem a manipulação e desinformação da Globo, o que realmente acontece no país? Né? Aí, segundo a Andresa Matais, aí está incentivando a radicalização. Será, Andresa? Ou será que é o contrário? As pessoas estão ficando revoltadas porque estão descobrindo a verdade. Desinformação e ataques aos freios e contrapesos democráticos. Diante desse cenário, o que é que fazer, né? O que fazer? O que é que tu acha que é a resposta? A resposta dessa gente é a mesma. Erramos ao demorar para regulamentar as redes. Ou seja, é censurar tudo. Não podemos errar ao demorar para regulamentar a inteligência artificial. Defende Laura Mendes. Parece que é parente do ministro, hein? O desembargador Humberto Dalla, do TJRJ, chamou a atenção para o direito à realidade diante da tecnologia sem limites. Ninguém mais sabe o que é o não verdade. Vocês não sabem o que é verdade, né? Tá bom, sabe não. Parece que esses caras capazes de acreditar em meme. No mundo em que se aplaude a malícia, é fundamental formar bons seres humanos. Tu vê como essa gente é arrogante e petulante? Eles se acham bons seres humanos e vocês são os maliciosos. Um jovem que aprende a ser autônomo será imune ao radicalismo, ao ódio e à polarização, propõe o ex-presidente da Colômbia. Eu desafio encontrar alguém que mostre mais visões de mundo diferentes do que eu, viu? Vocês não querem autonomia, vocês não querem que o povo pense, vocês querem coleira. Vocês querem controle. Aí, fã de erosão democrática, né? O Ivan Duque tem que ter comentado sobre isso daqui, ó. Dom Pedro III e Zanin votam para tornar Talhaferro réu sob acusação de vazamento de mensagens. Aí a Sarita fala, peraí, ele é réu por vazamento de mensagens e não por fake news, né? Ou seja, sinal que o Dom Pedro III está assumindo que as mensagens são verdadeiras, inclusive aquelas que envolvem a perseguição aos pré-definidos em função de duas opiniões políticas, né? Ele não é por fake news, é por ter vazado. Ah, meu Deus, aqui cadê a erosão democrática? Tá entendendo? É por isso que aqui aí vem a radicalização, né? A rede social ajuda na radicalização.